No vídeo de hoje, precisamos falar sobre a inspeção técnica detalhada feita pela FIA em Lando Norris após o GP da Itália em Monza, corrida na qual o piloto inglês conquistou o segundo lugar atrás de Max Verstappen, à frente do companheiro de equipe e líder no Mundial Oscar Piastri. Vamos ver o resultado da inspeção e, além disso, precisamos analisar a simulação da Ferrari para Baku porque foi positiva, deu resultados encorajadores. Por fim, precisamos ver as declarações de Vasseur de Toto Wolff e também de Briatore sobre a Ferrari. Dito isso, vamos começar imediatamente. Primeiro, por favor, deixem um like, inscrevam-se, ativem as notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Como de costume, ao final de cada grande prémio, um carro escolhido entre aqueles que chegaram na zona de pontos é submetido a controles detalhados. Desta vez, foi a McLaren número 4 sorteada. Este mecanismo serve para garantir equidade e desencorajar qualquer tentativa de contornar o regulamento. As equipes sabem que a qualquer momento podem acabar sob a lente da FIA. A atenção se concentrou especialmente no grupo volante da MCL 39. Jubauer, delegado técnico da Federação, verificou vários aspectos cruciais. O volante físico foi comparado com a documentação apresentada pela OSC, com base no artigo 17.6 do Regulamento Técnico. O dispositivo de acionamento da embreagem foi analisado à luz do artigo 9.3.2 e os esquemas eletrónicos entregues como parte do técnico TD001 foram comparados com o hardware real. Também foram realizadas verificações gerais de conformidade aos artigos 8.3 e 8.7 do regulamento e o verdicto final é que todos os componentes estão em conformidade com o regulamento técnico da Fórmula 1. Nenhuma irregularidade, portanto, para a McLaren. Do ponto de vista esportivo, esta verificação chega em um momento muito delicado para Norris. O segundo lugar em Monza permitiu-lhe reduzir a diferença na classificação em relação ao companheiro rival Piastri, que agora está a mais 31 pontos. No entanto, deve-se dizer que esse resultado também foi influenciado por uma ordem de equipe controversa. Norris voltou à pista à frente graças à ordem de equipe dada por Andrea Stella devido ao pit stop lento de Norris e ao erro cometido nos boxes. E como Norris foi o mais rápido durante todo o fim de semana e estava à frente, decidiram fazer a troca de posições. Uma estratégia da equipe que muitos julgaram favorável ao britânico. E é aqui que nasce o verdadeiro ponto de discussão. A McLaren se encontra em uma posição quase de luxo. Dois pilotos jovens, muito rápidos e em plena corrida pelo título, mas a gestão interna corre o risco de se transformar em uma arma de dois gumes. Certamente o Mundial está nas mãos da McLaren. Porém, pessoalmente, acredito que a McLaren está diante de um dos desafios mais difíceis de sua história recente. A equipe construiu um carro de altíssimo nível, capaz de competir com Red Bull e Ferrari e de dominar nesta temporada. Mas o verdadeiro teste será a gestão de seus dois pilotos. Se Woking não conseguir manter equilíbrio e transparência, o risco é de dividir o vestiário. E para este ano, o risco é contido porque, de qualquer forma, a McLaren já venceu o Mundial. Mas atenção aos próximos anos. E a propósito da inspeção da FIA, é interessante que o foco fosse no volante e nos sistemas ligados à embreagem. É uma das áreas mais sensíveis para encontrar vantagens ocultas, por exemplo, com sistemas de partida ou mapeamentos não declarados. O fato de a McLaren ter sido considerada regular é uma confirmação de solidez, mas também mostra o quanto a FIA está vigilante para evitar qualquer esperteza. Em resumo, a McLaren de Norris passou no exame técnico sem problemas, mas o verdadeiro exame será disputado na pista e talvez ainda mais dentro do boxe. E precisamos analisar juntos a simulação da Ferrari feita para Baku, que gerou bons resultados, encorajadores para este fim de semana, que talvez seja um dos mais favoráveis para a Ferrari. De fato, esta é uma das últimas verdadeiras oportunidades para salvar a temporada da Ferrari. Após o fracasso em Monza, onde Charles Leclerc teve que se contentar com um decepcionante quarto lugar atrás de Piastri, em Maranello respira-se um ar de redenção. As simulações no simulador deram sinais positivos. SF25 parece se adaptar bem às características únicas do circuito urbano de Baku, um traçado que mistura curvas lentas e técnicas na cidade velha com uma longa reta final, a mais longa do Mundial. Historicamente, a Ferrari sempre brilhou aqui na qualificação com 4 pole posições consecutivas de Leclerc, mas sem nunca transformá-las em vitória. Desta vez, porém, os técnicos do Cavallino acreditam que a SF25 pode jogar suas cartas. Na lista das 8 corridas restantes, os engenheiros identificam 3 pistas onde a roça tem reais chances de vencer: Baku, Singapura e Las Vegas. O objetivo é alcançar pelo menos uma vitória para não encerrar a temporada como o único time de ponta sem sucessos, visto que até agora a McLaren triunfou 12 vezes, Red Bull 3 e Mercedes 1. A comparação com os adversários continua difícil. A McLaren se destaca nas curvas de média velocidade e se defende nas curvas lentas, mas paga nos retões, como visto em Monza.
Andrea Stella já anunciou correções para Baku, mas aqui a Ferrari pode ter uma pequena vantagem graças ao seu equilíbrio. A SF25 não se destaca em nenhum setor, mas também não sofre excessivamente em outros. É uma arma de 2 gumes, mediamente boa em todos os lugares, mas nunca dominante. As atualizações interrompidas no meio da temporada, como o novo fundo e a suspensão traseira revisada, não trouxeram as melhorias esperadas. A McLaren e a Red Bull cresceram mais. Em Milton Keynes, o desenvolvimento não parou e Verstappen já testou um novo fundo em Monza, que também será montado no carro de Tsunoda em Baku. Na Ferrari, por outro lado, a equipe de Loic Serra já desviou grande parte dos recursos para o projeto 678 para 2026. Dito isso, o trabalho na SF25 nunca foi totalmente interrompido. Em Maranello, continuaram a otimizar o setup e a compreensão do carro, aperfeiçoando as ferramentas de simulação. E isso será fundamental porque em Baku entrará em cena uma novidade. A Pirelli trará pela primeira vez nesta pista o pneu C6, que já vimos em várias ocasiões este ano. O objetivo é manter os pneus na temperatura, por isso haverá pneus mais macios em Baku, o C4, C5, C6, e será importante gerenciar a temperatura na longa reta, onde Mario Isola alertou para possíveis quedas de até 30 graus. A Ferrari visa pelo menos a 5ª pole position consecutiva no Azerbaijão, mas o verdadeiro temor é o resfriamento do pneu. A isso se soma também a incógnita do clima, com chuva e temperaturas frescas à espreita, e sabemos bem que a Ferrari sofre em condições de chuva. As condições variáveis, o fator estratégico dos pneus e a vontade de redenção após Monza tornam este evento crucial. Minha opinião é que a Ferrari tem uma janela muito estreita pela frente. Nunca será o carro dominante que foi anunciado no início de 2025, mas Baku é realmente um dos últimos trens disponíveis. Leclerc conseguir conquistar uma pole e se defender na primeira parte da corrida. O sonho da primeira vitória da temporada não é uma utopia, mas bastarão pequenos erros de estratégia ou uma queda térmica dos pneus para transformar a oportunidade em outro arrependimento. E desta vez, mais do que nunca, não se trata apenas de velocidade. Trata-se de aproveitar ao máximo cada detalhe, desde o setup até a gestão dos pneus, passando pelas decisões no pit wall, porque o tempo está se esgotando e o Cavallino não pode se dar ao luxo de encerrar mais um ano sem vitórias. Antes de ver a situação na Red Bull, vamos ouvir também Vasseur. O que ele disse sobre a Ferrari para Baku? Na tradicional prévia do fim de semana, Frederic Vasseur traçou o rumo da equipe e disse: Baku é sempre um fim de semana estimulante, com um traçado que combina longas retas e um setor central muito técnico. Normalmente, as corridas são imprevisíveis e cheias de oportunidades, e é por isso que é fundamental executar tudo à perfeição e nos concentrarmos em nós mesmos para aproveitar ao máximo o pacote disponível. A equipe trabalhou duro para aprimorar a preparação no fim de semana e as operações na pista. Em um circuito urbano, cada detalhe pode fazer a diferença. O objetivo é reunir todos os elementos para obter um resultado importante com ambos os pilotos. Vasseur não errou o tom, tem prudência e concretude. Baku é historicamente um GP caótico, com safety car e reviravoltas sempre à espreita. É a clássica corrida em que não basta ter um carro rápido, mas é necessária uma execução perfeita no pit wall e um toque de sorte. Para a Ferrari, que até agora não encontrou a vitória em 2025, esta é uma chance real. Não tanto porque a SF25 tenha se tornado repentinamente a mais competitiva, mas porque o contexto de Baku revela os valores. Há longas retas, a eficiência conta, há curvas de 90 graus onde é necessária tração e atenção meticulosa aos detalhes. De Leclerc conseguir aproveitar a sensação que tem com esta pista e Hamilton trouxer muitos pontos, a Ferrari pode realmente mirar alto. Mas atenção, basta um erro no pit stop ou uma chamada errada com o safety car para transformar uma oportunidade em outro arrependimento. E esta é a amarga realidade neste fim de semana em Baku. É preciso sorte, preparação e não cometer um único erro. Vamos ver como a Red Bull também está se preparando após o triunfo em Monza. A Red Bull chega a Baku em uma fase de renascimento competitivo. O layout stop and go do circuito, com uma mistura de curvas médio-lentas e longas retas, casa bem com os pontos fortes do RB21. Muito downforce grátis, do assoalho e a capacidade histórica de controlar o desgaste. O objetivo é replicar a abordagem extrema vista em Monza. Setup mais descarregado para maximizar a velocidade de ponta sem comprometer os pneus. A pista oferece mais de uma via de ajuste. Nos últimos anos, vimos carros mais carregados, fortes no segundo setor, e outros mais descarregados e eficazes no primeiro e terceiro setores. A Red Bull, pela forma como trabalha o carro, parece encontrar o compromisso sem abrir mão de nada. A janela de setup parece mais ampla do que a da Ferrari e Mercedes, que correm o risco de ter um raio de ação mais curto, e como sempre fará a diferença a preparação na fábrica e a execução do fim de semana. Em Monza, a vitória passou por 2 fatores: a ausência de desgaste e o pacote de atualizações que desbloqueou a eficiência da Red Bull. Baku tem um asfalto liso e pouco grip, com graining esperado contido em comparação com outras edições. As condições premiam quem sabe manter o pneu vivo sem rasgá-lo. E aqui a Red Bull tradicionalmente se dá bem.
Por isso, o RB21 precisa colocar energia na dianteira para funcionar no máximo. Em Baku, as longas retas levam a uma queda de temperatura, especialmente no aquecimento do pneu dianteiro, que pode se tornar o ponto crítico. Além disso, o circuito urbano a zero exige tração limpa na saída. A Red Bull prefere suspensões rígidas, mas diminuir a rigidez aqui pode ser útil, especialmente por causa dos cordões bastante altos. É o dilema que Watts e o grupo terão que resolver. E para apoiar Max Verstappen, há também Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1. Ele se manifestou a favor do piloto holandês e explicou o porquê. Vamos ver suas declarações. Historicamente, a Red Bull sempre foi competitiva em Baku. Max se destaca com carros leves e o circuito está sujeito a safety car e surpresas que podem tornar o fim de semana dinâmico. Herbert não esquece que a McLaren, pelo menos no papel, continua sendo a favorita. O MCL39 demonstrou uma competitividade constante e será difícil vencê-la se conseguir manter o ritmo visto no meio da temporada. Atenção também a George Russell, que o piloto da Mercedes buscará lutar pelo pódio. Baku nunca foi uma corrida linear, haverá safety cars e também momentos em que será necessário tomar decisões importantes nos boxes. E a Red Bull chega a esta pista com a possibilidade concreta de repetir o feito de Monza. O pacote leve funciona e Verstappen demonstrou saber aproveitá-lo melhor do que qualquer outro. Portanto, certamente a McLaren continua favorita. Mas atenção a Verstappen, que pode lutar pela vitória. Vamos ouvir também as declarações de Isaac Adjar sobre seu possível futuro na Red Bull em 2026, pois ele se manifestou a respeito. Eu, companheiro de Max, a ideia me assusta, mas também é incrivelmente empolgante. Eu me vejo lá e seria uma grande formação. Estou apenas no início da minha carreira, mas poderia ter essa oportunidade. Eu teria o mesmo carro do melhor piloto do mundo e ele estaria ao meu lado. Teria uma oportunidade única para me comparar diretamente com ele. Estas são suas declarações e, segundo muitos, o novato parisiense agora é o favorito para o segundo assento da Red Bull em 2026. Um salto que o levaria diretamente ao lado do 4 vezes campeão mundial, em uma equipe que queimou vários talentos, de Gasly a Albon, passando por Perez, Loso e Tsunoda. Entrar nessa equipe significa ter o mesmo carro do melhor piloto do mundo, mas também se expor a uma comparação impiedosa. Na minha opinião, Adjar é jovem, rápido e já demonstrou não ter medo de correr na pista contra outros grandes campeões. Mas passar da Racing Bulls para a Red Bull não é um simples upgrade. É o salto mais difícil que um piloto pode enfrentar. Não se trata apenas de talento, mas de resistência mental. Perez, Gasly, Albon, todos pagaram o preço da comparação com Verstappen e nenhum conseguiu suportar a pressão. A diferença é que Adjar, ao contrário de seus predecessores, parece ciente do risco e pronto para enfrentá-lo com entusiasmo. Se realmente for ele o escolhido, em 2026 poderemos ver uma das duplas mais fascinantes e imprevisíveis da Fórmula 1. De um lado, um craque consolidado, do outro, um jovem que quer arriscar tudo. E talvez a Red Bull, nesta fase, precise exatamente disso. Não de um segundo piloto submisso, mas de alguém que entre sem medo, mesmo correndo riscos. E vamos ouvir juntos também as declarações de Toto Wolff sobre o fim de semana em Baku, pois ele se manifestou sobre a luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores, entre Mercedes e Ferrari. A decepção de Monza ainda está fresca na Mercedes. Toto Wolff, ao final do GP da Itália, não poupou críticas, chegando até a elogiar a performance de Verstappen, que segundo ele fez todos parecerem estúpidos. Um duro golpe para Brackley, especialmente em um fim de semana, em que a Ferrari ganhou pontos importantes na corrida pelo segundo lugar no Mundial de Construtores. Agora, porém, é hora de olhar para frente. A poucos dias do GP de Baku, o chefe de equipa austríaco estabeleceu claramente o objetivo: defender e relançar a Mercedes na batalha com Ferrari e também McLaren. A classificação diz que a Mercedes está atualmente em terceiro, a 20 pontos da Ferrari. Um gap não intransponível, mas que requer continuidade nas próximas 8 corridas. Toto Wolff está ciente de que a luta não será um desafio a 2. Com 3 equipes tão próximas, explicou ele, ou seja, Ferrari, Mercedes e Red Bull, será uma corrida acirrada até Abu Dhabi. Não podemos nos dar ao luxo de cometer mais erros como em Monza. O circuito a zero é um dos mais peculiares do calendário, pelas características que já mencionamos. E a Mercedes conhece bem esta pista, que venceu 2 vezes em 2016 com Nico Rosberg no então GP da Europa e em 2017 com Lewis Hamilton. E Baku será um verdadeiro teste para os diferentes trechos da pista. Retas de alta velocidade, trechos lentos e técnicos e um grid muito apertado nos tempos. E Toto Wolff reiterou: o grid apertado e as margens serão mínimas. Se conseguirmos maximizar nosso pacote e potencial, podemos lutar nas primeiras posições. Na minha opinião, a Mercedes está em uma situação ambivalente. Por um lado, o V16 nunca deu a impressão de estar à altura da McLaren e da Red Bull. Por outro, a equipe tem a solidez e a experiência para conquistar pontos importantes nas corridas complicadas, aquelas em que confiabilidade e estratégia contam. Baku, historicamente, é uma loteria. Safety car, acidentes e reviravolta são comuns.
E neste tipo de corrida, atenção à Mercedes que pode surpreender. No entanto, certamente, atualmente a Ferrari tem algo a mais em relação à Mercedes, considerando também as corridas passadas. E precisamos analisar juntos também as declarações feitas por Flávio Briatore sobre a Ferrari e a situação que está vivendo. No clima que a Ferrari está vivendo, foi pedido a Flávio Briatore um comentário sobre a situação e o ex-gerente da Benetton e Renault, hoje conselheiro do time Alpine, respondeu sem rodeios. Eu na Ferrari já tenho meus problemas com a Alpine. Mais cedo ou mais tarde a Ferrari resolverá os seus. Conheço Vasseur, é uma pessoa muito competente. Para voltar a vencer é preciso ter o carro e este ano não é competitivo. O único time que realmente tem isso é a McLaren. Briatore então reiterou um conceito simples, mas fundamental. Na Fórmula 1, no final das contas, o que importa é principalmente o carro. Você pode ter o melhor chefe de equipe, os melhores pilotos e as melhores estratégias, mas sem um projeto técnico à altura, não pode pensar em disputar o Mundial. Na minha opinião, Briatore está certo. O problema não é a gestão de Vasseur, mas o carro. A SF25 mostrou lampejos de velocidade na qualificação, mas no ritmo de corrida sempre faltou algo. E mesmo as atualizações introduzidas no meio da temporada nunca realmente inverteram os valores. A verdadeira comparação impiedosa é com a McLaren. Não só já venceu 12 corridas nesta temporada, mas o fez com 2 pilotos diferentes e com um carro capaz de se adaptar a circuitos completamente diferentes. A Ferrari, por outro lado, continua muito dependente do talento de Leclerc para se manter à tona e da solidez de Hamilton para acumular pontos nas várias recuperações. Em resumo, Vasseur não é o problema. Se a Roça realmente quer voltar a vencer, será necessário um projeto técnico radicalmente novo. E isso só veremos com a Ferrari de 2026. Até lá, as ambições de título mundial continuarão sendo uma miragem. E estou curioso para saber também a sua opinião sobre a situação da Ferrari, sobre as várias declarações de Toto Wolff, de Vasseur, de Briatore. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Agradeço de coração todo o apoio aqui do Rasta é Tudo. Nos vemos no próximo vídeo.